Entusiastas de línguas costumam ficar muito impressionados com poliglotas, pessoas que falam diversas línguas. Quanto mais línguas a pessoa fala, mais impressionante ela parece ser. Mas será que o número de línguas diferentes realmente é a parte mais interessante num poliglota? A meu ver, não. As línguas que você fala também importam muito nesse quesito. Se uma pessoa fala 6 línguas, mas essas línguas são inglês, alemão, francês, português, italiano e espanhol, ela tem um repertório bem menos impressionante que uma pessoa que fala só 3 línguas, mas essas são inglês, japonês e swahili, por exemplo. Isso porque essas 3 representam uma diversidade linguística muito maior que as outras 6 línguas, que são todas partes do europeu médio padrão. Sim, porque a Europa não só impôs um padrão de beleza humana no mundo, mas também um padrão do que é considerado uma língua normal. Acontece que muitas características encontradas em línguas da Europa são bem raras ou mesmo inexistentes em línguas de outras partes do mundo, sendo, portanto, bem estranhas se considerarmos todas as línguas faladas por humanos. A gente pode definir o europeu médio padrão como um Sprachbund que engloba a maior parte das línguas da Europa. Um Sprachbund é um conjunto de línguas que possuem características parecidas como consequência de sua proximidade geográfica e influência histórica uma sobre a outra. Ou seja, essas características não são resultado de proximidade genética entre elas. A primeira pessoa a sugerir a existência de um europeu médio padrão foi o linguista Benjamin Lee Worf. Aquele mesmo de... Não esse Worf. O mesmo Worf da relatividade linguística, ou hipótese de Sapir-Whorf. Já falei um pouco dela no meu vídeo sobre o que é uma cor. Se você ainda não viu, confere lá depois. Enfim, Worf percebeu, enquanto estudava outras línguas no mundo, que várias características consideradas normais com base nas línguas europeias eram incomuns ou inexistentes fora da Europa. Mais tarde, o conceito foi melhor investigado pelo linguista Martin Haspelmath, que também é um dos autores do World Atlas of Language Structure, que já mencionei em alguns vídeos aqui do canal. Haspelmath listou diversas características bem típicas do europeu médio padrão, sendo 9 delas geralmente consideradas as mais importantes ou mais exclusivas, ou pelo menos as mais bem investigadas. O alemão e o francês possuem todas essas 9 características, fazendo essas duas serem, de certa forma, as mais europeias de todas as línguas. Elas formam o núcleo do europeu médio padrão, portanto. Logo em seguida, com 8 das 9 características, temos as outras línguas românicas, com exceção do romeno, além do holandês e do albanês. O fato de todas essas terem 8 das 9 características não quer dizer que todas elas tenham as mesmas 8 características. A característica faltante em cada uma pode ser diferente. Depois temos o inglês, o grego e o romeno, que possuem 7 das 9 características. Em quarto lugar entram as línguas germânicas nórdicas ou escandinavas e o tcheco, com 6 características. Em quinto, possuindo 5 das 9 características, aparecem as restantes línguas eslavas, as línguas bálticas e o húngaro. Depois disso ocorre uma queda brusca no número de características presentes, pois as outras línguas, como finlandês, estoniano, línguas celtas, basco, maltês e turco, possuem 2 ou menos dessas características e, portanto, são só perifericamente parte do europeu médio padrão, ou às vezes nem consideradas parte dele. Vamos ver então quais são essas 9 características que fazem o europeu médio padrão tão peculiar. A primeira característica é a presença tanto de artigos definidos quanto de artigos indefinidos. Apesar de artigos ocorrerem em cerca de 1/3 das línguas do mundo, pouquíssimas línguas possuem tanto artigos definidos quanto indefinidos. As que possuem são praticamente todas europeias. A presença tanto de artigos definidos quanto de indefinidos ocorre em todas as línguas românicas, em todas as germânicas, com exceção do islandês, em grego moderno e em húngaro. A segunda característica são orações relativas ocorrendo após o substantivo e iniciadas por um pronome relativo que marca a função do substantivo na oração relativa. Ficou confuso de entender com essa descrição? Vamos ver como isso funciona então usando o português mesmo como exemplo. Eu posso dizer uma frase do tipo: o homem que eu vi usava um chapéu. Que eu vi é uma oração relativa, uma oração que descreve algo do homem, descreve uma relação, funcionando basicamente como um adjetivo. Essa oração aparece depois do substantivo que ela descreve, no caso o homem, e começa com um pronome relativo, que. Esse pronome substitui o homem nessa oração relativa e demonstra o papel dele na oração relativa, nesse caso de objeto direto. Outra frase poderia ser: o homem cujo chapéu eu queria não veio.
Novamente, cujo chapéu eu queria é uma oração relativa que descreve o homem. Cujo é novamente um pronome relativo, mas aqui ele especifica que o homem faz o papel de possuidor do chapéu, ou seja, ele é um genitivo. Essa forma de introduzir uma oração relativa é bem exótica se considerarmos línguas fora da Europa. Se o português usasse uma lógica mais comum, como a usada no japonês, por exemplo, a primeira frase ficaria: o eu vi homem usava um chapéu. A oração relativa aparece antes do substantivo e não se usa nenhum tipo de pronome relativo. Já a segunda frase seria construída algo como: o homem do eu queria chapéu não veio. Então, esse uso de um pronome relativo introduzindo uma oração relativa após o substantivo ocorre em todas as línguas românicas, germânicas, balto-eslavas e fino-úgricas, que incluem o húngaro, o finlandês e o estoniano, além do albanês e do grego. A terceira característica típica do europeu médio padrão é a formação do aspecto perfeito do verbo usando o verbo ter mais um particípio passivo. Veja, por exemplo, no português: ela tinha entendido a pergunta. Isso é encontrado em todas as línguas românicas, todas as línguas germânicas e também em algumas línguas dos Balcãs, como grego, albanês e macedônio, que é uma língua eslava. A quarta característica é uma voz passiva formada por um verbo de ligação mais um particípio passivo, como no português: a árvore foi derrubada. Isso é encontrado em todas as línguas românicas, germânicas e balto-eslavas, além do grego, albanês, maltês, que é uma língua semítica, e duas línguas celtas, o irlandês e o bretão. A quinta característica é o possuidor externo no dativo. Isso quer dizer que o possuidor e o possuído aparecem como elementos separados na frase, com o possuidor estando no dativo. Veja em português, por exemplo, a frase ele me beijou a boca, em vez de ele beijou minha boca. Em vez de usarmos o possuidor, que nesse caso sou eu, na forma possessiva, meu, minha, usamos na forma dativa, me. Literalmente a frase significaria algo como ele beijou a boca para mim. Isso ocorre em todas as línguas românicas e balto-eslavas, no alemão, holandês, grego, albanês, húngaro, basco e maltês. A sexta característica é o uso de pronomes negativos sem negação do verbo que o acompanha. Por exemplo, em português, ninguém veio. A maioria das línguas do mundo exige que o verbo seja negado. Isso pode ocorrer de duas formas. Uma com dupla negativa, dizendo então, ninguém não veio, ou usando um pronome positivo e um verbo negativo. Por exemplo, todo mundo não veio. Encontramos essa característica em todas as línguas germânicas, em todas as românicas, exceto o romeno, e no albanês. A sétima característica se refere a comparações de igualdade usando um advérbio que introduz orações relativas. Vamos ver um exemplo no português de novo. Eu posso dizer, ele é tão velho quanto eu, ou ele é velho como eu. Nas duas frases usamos um advérbio, quanto e como, para fazer a comparação. Esses advérbios costumam ser usados para introduzir orações relativas na língua em questão, como eu sei quanto tempo tenho, ou eu sei como fazer isso. Em outras línguas, a construção usa uma conjunção propriamente dita e não um advérbio. Em sueco, por exemplo, a construção seria parecida. Ele é igualmente velho como eu. Mas esse como não é uma adaptação de um advérbio de oração relativa, mas uma conjunção propriamente dita. Já em japonês, essa ideia seria passada por uma frase que literalmente significa algo como ele e eu somos igualmente velhos. Essa construção de igualdade com advérbio relativo ocorre nas línguas germânicas ocidentais, nas línguas românicas e balto-eslavas, além do albanês, grego e húngaro. A oitava característica é a proibição da anáfora zero. Isso quer dizer que essas línguas não podem omitir o pronome mesmo se a conjugação do verbo já deixa evidente qual é a pessoa. Em português isso não ocorre, pois eu posso muito bem falar, por exemplo, bebes café, sem incluir a palavra para tu, pois a conjugação de bebes já deixa claro que o sujeito é tu. Em alemão, por outro lado, você é obrigado a dizer du trinkst Kaffee. Mesmo a conjugação do verbo trinkst já deixando claro que o pronome é du, você não pode deixar o pronome de fora. Essa é a característica mais restrita de todas. Ela ocorre apenas em alemão, holandês, inglês, francês, islandês e galês. Basicamente todas as outras línguas do mundo tendem a omitir o pronome, então essa característica é bem bizarra mesmo.
E a última característica é uma diferenciação entre pronome intensificador e pronome reflexivo. Em português, por exemplo, dizemos ele mesmo cortou o bolo, com mesmo funcionando como um pronome intensificador de ele. Mas dizemos ele se cortou, com se sendo o pronome reflexivo. Compare isso com o inglês, onde somos forçados a usar a mesma palavra para as duas coisas. He cut the cake himself. He cut himself. Essa diferenciação dos dois tipos de pronome ocorre em todas as línguas germânicas, exceto o inglês e holandês, nas línguas românicas, nas balto-eslavas, no albanês, no grego e no basco. Além dessas características, existem ainda outras que são bem comuns, mas que não são tão exclusivas ou ainda não tão bem investigadas. Elas incluem, por exemplo, a preferência de montar frases colocando o vivenciador no nome nativo. Isso significa que é mais comum se dizer, por exemplo, eu gosto de chocolate do que chocolate me agrada. Poucas línguas no mundo usam 100% uma forma ou outra, mas fora da Europa a segunda opção é mais frequente. Também existe um predomínio de anticausativo. Isso significa que verbos que indicam ações intransitivas costumam derivar de uma forma transitiva, e não o contrário. Por exemplo, o verbo quebrar-se, que indica a forma intransitiva de quebrar, deriva do verbo transitivo quebrar. Eu digo eu quebrei o vidro e o vidro se quebrou. Nas línguas românicas isso costuma ser feito usando a forma reflexiva do verbo transitivo. Mas em grego, por exemplo, há um verbo próprio derivado do transitivo, como em vitheizo, afundar, como em eu afundei o navio, contrastando com vithizomai, afundar, como em o navio afundou. É comum também fazer comparativos de superioridade usando uma partícula, como em esse é maior que aquele, onde que é uma partícula. Na maioria das línguas se usa uma preposição de lugar. Esse é maior para aquele, por exemplo, ou se estrutura a frase de outra forma. Esse é grande, além daquele. Ou, comparado àquele, esse é grande. Outra característica comum em línguas europeias e raríssima fora da Europa é a passagem do verbo para o início da frase em questões polares, ou seja, questões do tipo sim-não. Em português isso não é tão comum, apesar de ser possível, mas nas línguas germânicas é predominante. Veja o inglês Is the door closed? Comparado com a forma afirmativa The door is closed. Aditivos, tendo uma forma comparativa, também é algo tipicamente europeu. Nas línguas românicas são poucos adjetivos que possuem, mas temos alguns, como maior a partir de grande. Outros exemplos são o inglês bigger, a partir de big, e o grego megalítero, a partir de megalo. O europeu médio padrão também expressa o comitativo e o instrumental usando a mesma preposição, ou seja, a mesma preposição é usada para indicar companhia e instrumento. Veja em português, por exemplo, como com você, onde com indica companhia, e como com garfo e faca, onde com indica instrumento. Isso é raro fora da Europa. A maioria das línguas usa construções diferentes para essas duas ideias. Outra característica interessante é que a conjunção e, que adiciona itens, costuma ocorrer entre os itens, mas é interpretada como ligada ao item que vem depois. Quando dizemos eu e você vimos o filme, consideramos que e está conectado a você e não a eu. Afinal, podemos dizer eu vi o filme, e você? A maioria das línguas fora da Europa constrói isso de outra forma, dizendo coisas que literalmente seriam traduzidas como eu, você e vimos um filme, ou eu e, você e vimos um filme, ou então usando uma preposição e não uma conjunção, como em eu vi o filme com você. E outra característica que é bem específica, mas interessante, é o fato de o ordinal de 2 ser supletivo, ou seja, a palavra que usamos para o ordinal do número 2 não deriva da palavra para 2, mas de outra palavra. É o caso do português, onde temos 2 e segundo. Em sueco temos två e andra. E em polonês temos dwa e drugi. Em relação ao ordinal de 1, essa forma supletiva é bem comum no mundo todo, mas com o ordinal de 2 isso é super comum na Europa e raríssimo fora dela. Agora, como essas características se tornaram tão comuns pela Europa em línguas tão divergentes, muitas vezes nem mesmo na mesma família linguística? A hipótese mais provável é que a maior parte seja resultado das intensas migrações que ocorreram pela Europa entre o final da Idade Antiga e o começo da Idade Média.
Muitas características do europeu médio padrão não são registradas em períodos anteriores a esse. Não existem, por exemplo, em grego ou latim clássicos. Mesmo assim, uma pequena porção das características, aquelas que ocorrem em latim clássico, podem ter se disseminado durante a Idade Média por influência do latim, especialmente algumas características que são mais comuns na forma padronizada das línguas e raras nos dialetos. Mas, independente de como essas características surgiram e se espalharam, o fato é que elas são bastante restritas a línguas europeias, e se você não vê nada de bizarro nelas, é só porque foi condicionado a ver a forma de falar na Europa como padrão, da mesma forma como foi condicionado a ver a beleza europeia como padrão. Agora me diz aí, você já estudou alguma língua fora da Europa? Achou bizarra? Imaginava que na verdade a forma bizarra era a usada na Europa? Comenta aí embaixo. E aproveita para deixar a sua curtida e se inscrever e ativar as notificações para não perder os conteúdos futuros sobre línguas e linguística que chegam aqui no canal. Você pode ser bonzinho também e ajudar esse canal com uma doação espontânea via Pix ou PayPal. Qualquer valor, por menor que seja, já é muito importante. E me segue lá no Instagram também para ver mais conteúdo. Obrigado e até a próxima!